Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria, nós estamos aqui no Seven Coworking para realizar a segunda edição do Papo de Bastidores, Vida Real de Empresário. E mais uma vez eu quero começar fazendo uma saudação especial a todas as marcas, e as instituições que permitem com que esse programa seja assim, tão completo, tão abrangente e ao mesmo tempo gratuito para você que está nos assistindo. Eu estou falando aqui do Seven Coworking, que é o nosso master patrocinador, a Federação das Indústrias, o Hard Rock Café, o Sebrae e a Fé Comércio, a turma toda aí que está conosco para realizar o Lucrativamente 2021. E nesse momento eu tenho aqui a alegria de receber o empresário João Fiuza. Tudo bem, João? Olá, Fred. É um prazer participar aqui do seu evento, uma alegria muito grande e muito feliz de estar participando. Maravilha. Como eu sempre digo aqui no começo, João, a nossa ideia aqui é muito clara. Quando a gente chama de papo de bastidores, o nome já está dizendo, né? A nossa ideia aqui é levar para o nosso público, que são empresários, executivos, gestores, a experiência de tudo que acontece na vida do empresário, aquilo que dá certo, mas também queremos contar as experiências que são ricas no sentido de gerar aprendizado, né? Afinal de contas, se a gente fosse contar só a parte boa, era só ligar o vídeo institucional da Diagonal, não é verdade? É verdade, Aí verdade. ia ficar tudo tipo conto de fadas, né? É. Maravilha. Então eu gostaria aqui de, como nós costumamos fazer, João, de começar pedindo a você que se apresente e fale sobre a Diagonal. Então nos responda assim, quem é o João Fiuza e quem é a Diagonal? Bom, eu me formei em engenharia civil, sou engenheiro civil, me formei em 81. Venho de uma família de 12 irmãos, de qual eu sou o 13º. Sim. Na escala, eu sou um dos mais novos, né? Eu digo lá em casa tem a série single e a série double, porque os 3 últimos passos da minha mãe foram gêmeos, né? Olha só. E eu faço parte dessa série dos últimos gêmeos, né? E então comecei, após terminei, tenho 3 filhos, todos os 3 trabalham comigo hoje, né? São engenheiros civis também, tenho 2 filhas e um filho, que está o mais novo, que é o João. Já tenho 6 netos. Perfeito, né? Muito bom. Muito bom, já tenho 6 netos. Então tenho aí a minha família como a minha principal obra, né? Ótimo, é a minha maravilha. principal obra. É fundamental. aqui, e tenho pautei a minha vida toda sou uma pessoa muito disciplinada, procuro ser uma pessoa muito disciplinada, tenho uma vida assim sou um desportista nato, desde a minha vida de jovem, que eu sou envolvido com esporte, né, metido atleta. Opa! Né? Em quais modalidades, então? Diga aí pra gente. Não, na verdade, eu faço triatlo, né? Eu já fiz aí, para você ter uma ideia, já fiz 2 provas de Ironman. Maravilha! Aquela prova do Ironman, para quem não conhece, é uma prova muito difícil. Perfeito, porque tem uma maratona aí. Tem uma natação de 3.800 metros, uma prova de bicicleta de 180 e uma maratona. E você completou o triatlo? Eu fiz o full, fiz 2 provas dessas em 2014. Ok. E fiz mais de 5 provas de meio Ironman, que a gente chama. Maravilha. Então, assim, o último foi quando? O último foi aqui de Fortaleza, o último que aconteceu do meio. Perfeito. Maravilha. Então, assim, eu não é coisa que está no passado, não. Não, é uma coisa que coisa do dia a dia. Embora eu diga que na vida nossa empresarial eu faço um Ironman todo dia. Todo dia? Todo dia. Cada dia. Cada dia é uma então, tá a gente tem eu tenho essa coisa do esporte, né? E tenho também, sou apaixonado pela aviação, como eu já falei aqui nos bastidores, sou apaixonado pela aviação, sou piloto há mais de 30 anos e procuro fazer na minha vida profissional e também vida pessoal um equilíbrio das coisas para poder a gente enfrentar o dia a dia como empresário. Maravilha, é muito claro que hoje a procura dos esportes, até de certa forma radicais, porque correr uma maratona isolada, tudo bem, mas correr junto com 3.800 metros, né, de natação, não é isso? Né? E mais 180 de corrida já tem uma certa radicalidade. Hoje tem muitos empresários que estão procurando. Isso dá para as pessoas uma noção muito clara
do que nós precisamos para nos tirar do estresse do dia a dia da empresa, na verdade? Eu diria também que isso mantém é um desafio muito grande, sabe? Eu diria que isso é uma prova de desafio, perfeito, de resiliência, isso é importante para você fazer até um teste da sua capacidade de esforço mental. Você trabalha muito, porque uma prova dessa não é só física, ela é mental também. Você precisa ter um equilíbrio muito grande para entender o que é uma prova dessa. Exatamente. O Jorge Paulo Lema, João, diz que não existe local melhor para identificar um sócio do que em alguma prática esportiva. E para provar que ele pensa realmente assim, os dois sócios dele, né, o Sicupiri e o Teles, são praticantes de tênis. Né? Ele nos conheceu jogando tênis e muito competitivo. Ele representou o Brasil na Taça Davis. Né? Mas, João, e o começo com a Diagonal? Por que Diagonal? Como foi? Qual foi? Engenheiro você já tinha decidido ser. Mas empresário da construção civil é uma outra coisa, né? Na verdade, a Diagonal ela se confunde muito com o engenheiro João Fiuza. Isso naturalmente, quando você tem essa formação, isso normalmente acontece. Eu comecei a minha vida profissional como estagiário da fábrica Fortaleza, na verdade da N. Dias Branco. Eu tive a minha carteira assinada, meu primeiro e único emprego foi na N. Dias Branco. Sim. Na qual eu tenho muita alegria de ter vivido e ter vivenciado essa experiência há mais de 40 anos atrás. E logo que eu comecei a minha vida profissional, eu iniciei como estagiário na M. Dias Branco, participando juntamente, trabalhando diretamente com o seu Ivens. E eu iniciei naquela obra ali que fica atrás do Marina Park, que é chamava-se Solar, não, Panorama Artesanal. Esse Panorama hoje é a escola de hotelaria que foi adquirida pelo governo. Então a minha primeira obra foi no Panorama Artesanal. Em seguida eu comecei a ganhar a confiança do seu Ivens, mesmo como estudante de engenharia, mas já desenvolvendo papel de engenheiro, porque a estrutura do passado funcionava um pouco diferente, né? E eu embora já trabalhando, estudando, eu tinha aí uma vida já muito agitada dentro do setor. E o seu Ivens, acreditando no meu potencial, ele começou a me dar carga e pressão. Então eu fui... que é bem típico dele, né? Bem típico. Então eu participei da construção também do edifício Solar da Praia, que é um edifício que fica ao lado ali do Hotel Beira-Mar. Em seguida, eu participei do início da construção da fábrica, né? Isso também já antes de 81, antes de eu me formar. E aí, já próximo a me formar, eu procurei, disse, seu Ivens, eu tinha muita vontade, eu sei que o senhor, ele já sinalizava que contava comigo aí para um futuro de algum outro cargo dentro da área de gestão de construção. E eu, nesse momento, eu tomei uma decisão de abrir uma empresa. E aí eu procurei o seu Ivens e falei para ele, e ele disse, não, você realmente, você tem todo o meu apoio, eu acho que você tem perfil, eu acho que é uma oportunidade, eu valorizo as pessoas que gostam. Que legal. E isso me deu uma tranquilidade, porque ele finalizou a conversa dizendo assim, olha, e lhe digo mais, no dia, se você algum dia não se der bem no seu negócio, as portas estão abertas aqui para você. Então isso me deu uma segurança de que sabia que eu tinha uma porta de saída, mas tinha também uma porta. Isso me deixou à vontade para que eu pudesse. E aí, em 81 mesmo, e quando eu me formei em julho de 81, eu passei aí 6 meses ainda. E quando foi em dezembro de 81, eu fundei a Diagonal. E aí eu comecei a trabalhar como engenheiro, fazendo pequenas obras, reformas de apartamento, reformas de casas, começando com casas, e fui galgando posições e fiz de tudo, né? O meu escritório era um Fusca com a pasta 007. E a proposta da empresa era o que tiver? Era o que aparecesse. O que aparecesse. Então a gente não tinha escolha, e aos poucos a gente foi conquistando um pouco da confiança dos clientes, e isso vai de muito boca a boca, né? As pessoas gostam, entregam, e aí eu fui fazendo. Então eu posso deduzir assim, no começo da Diagonal, como muitos possam imaginar, não teve nenhum aporte de capital familiar,
não teve uma entrada de um sócio capitalista, quando ela começou, ela tijolo a tijolo. Saiu do braço desde o início e continua do mesmo jeito. E continua do mesmo jeito. Mas nessa mesma pegada, então, agora a empresa está fazendo 40 anos. 40 anos. Então, você colocou aí 81, 40 anos, isso. né? E no Brasil, a gente percebe, aliás, constata como empresários que crise é a regra, né? E a estabilidade e crescimento econômico é a exceção. Então eu pergunto, para o empresário João Fiuza, qual é a receita de sobrevivência nesses 40 anos? Bom, eu diria o seguinte, se você me perguntar se eu faria tudo de novo, eu digo que sim. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz e dos caminhos que eu tomei. Sim. Eu acho que a empresa vem dando certo, primeiro porque eu tenho que ter a paixão pelo que você faz. Você tem que ter paixão, tem que ter foco e determinação naquilo que você faz. Então, assim, eu acho que uma das grandes coisas foi não desfocar daquilo que a gente gosta de fazer. Quando você faz as coisas com paixão, que você não desfoca, que você acredita que as coisas possam dar certo, eu acho que, eu diria que você tem tudo para ter sucesso, e você tem que ter também, fazer as coisas não deixa de ter risco, se corre alguns riscos, mas eu sempre corri muitos riscos calculados, sabe? A gente nunca fazer coisas irresponsáveis. Você tem que correr risco que você possa ter a certeza de que você tem ali um risco calculado. Embora eu acho que a gente tem que correr risco e continua correndo risco, porque se você não arriscar, você também, eu brinco que se você só pode ganhar na loteria se comprar um bilhete. Não adianta você achar que vai ganhar na loteria da mesma forma, para poder ter algum sucesso, você tem que acreditar, tem que correr risco, tem que investir, E esse foi a nossa fórmula de sempre, acreditar. Só gastar o que você puder, não é? Você não pode também colocar na frente aquilo que você possa fazer com irresponsabilidade e manter, em suma, o cliente no foco das atenções. Eu acho que esse uma receita, né? Porque você falou de questões de assumir riscos, mas também ter posições conservadoras, porque o caixa é o rei. Isso quem manda, o foco no cliente. O foco no cliente. Isso é fundamental. É fundamental. E é interessante porque a gente vive hoje num mundo de muitos modismos na área de empresas, consultorias e tal. Eu mesmo aqui tenho uma turma de mentoria aqui no Seven Coworking, e eu estou sempre debatendo isso com meus mentorados, que não tem muito segredo, nem o mundo dos negócios se reinventa todo dia. Existem alguns fundamentos que são clássicos, né? E essa questão do conservadorismo na questão financeira, combinando com um risco calculado de ações que possam ser inovadoras e tudo, junto com o foco no cliente, é uma receita, bom, para você foi imbatível, né? Com 40 anos. Mas eu digo, viu, Fred, que também assim, a gente não pode subestimar a capacidade das empresas que estão surgindo, as novas, e entender de que sempre atrás de você tem uma empresa nova com o pé no acelerador. Isso. E que você tem que se reinventar e você tem que se reinventar e tem que acreditar que as coisas também não podem ser os princípios básicos e a cultura, ela tem que ser mantida, assim, e até mesmo ser cultivada, mas nós temos que ter alguns conservadorismos, mas a empresa tem que estar todo o tempo pensando na modernidade e na inovação. E você falou a respeito de cultura empresarial. Eu, por exemplo, é uma tecla que eu bato muito. E é curioso, as empresas de pequeno e médio porte não dão tanta importância à cultura empresarial, à sua visão, missão, seus valores, certamente porque acham que isso é coisa de empresa grande. Aí as empresas grandes certamente são grandes porque um dia, enquanto ainda eram menores, valorizaram esses aspectos da cultura da empresa, dos valores, da missão, né? E para você, a Diagonal hoje, tem uma cultura que você considera que é latente, que é viva dentro da empresa? Sim, eu acho que nós temos uma cultura primeiro, de procurar manter sempre o cliente no centro das atenções. Eu acho que isso é uma coisa
valorizar os nossos colaboradores. Eu acho que a gente valoriza muito. São quantos hoje? Hoje, se você juntar todo o staff de obra e tudo, nós estamos próximo de 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. Né? Assim, eu vejo que essa coisa da cultura, primeiro você tem que manter essa cultura no sentido de manter a ética, manter você manter o cliente no centro das atenções, procurar fazer a coisa certa, fazer a entrega daquilo que ficou combinado, e principalmente a qualidade, que é um forte que a gente tem mantido como uma cultura da nossa empresa, muito forte, o valor que a gente dá aos nossos colaboradores, o valor que a gente dá ao cliente, o valor que a gente procura e o esmero que a gente faz nas nossas obras. Perfeito. E eu posso lhe assegurar que é essa a percepção que eu, como público, né, alvo, tenho. Mas é impressionante, não é só você, não é impressionante. E outra coisa que a gente fala muito dentro da nossa cultura é nós temos que ter a cultura de sempre surpreender os nossos clientes. Surpreender os nossos clientes. Às vezes, muitos clientes, eu já ouvi de alguns clientes, e eu digo assim, algumas vezes, repito, olha, vocês estão comprando um imóvel nosso, mas vocês talvez não tenham ideia do que vocês vão receber. Vocês vão se surpreender quando você estiver no uso do imóvel. Eu me coloco muito na posição do cliente. Esse é um ato de coragem. Eu me coloco muito na posição do cliente. E eu tenho assim, eu diria que a gente tem um pouco de facilidade de fazer esses. Depois a gente vai conversar um pouco mais na frente sobre projetos, e assim, eu digo que a gente tem projetos diferenciados e inovadores, porque a gente tem que saber encomendar um projeto. Começa aí. A encomenda é a grande diferença do nosso grande escolha do terreno e a encomenda do produto. Eu me considero uma pessoa, assim, um arquiteto frustrado. Opa. Eu gosto muito da arquitetura. Isso acho que eu herdei também do meu pai, apesar de meu pai não ser arquiteto, mas era advogado, mas ele tinha essa veia arquitetônica que foi para o Luiz, meu irmão, que é arquiteto, e um pouco para mim. Eu saí para a engenharia e o Luiz para... Eu gosto da encomenda, eu tenho noção de espaço, de linha, de design, então, assim, isso facilita um pouco os nossos projetos. Sem dúvida, na construção civil, o cliente ele não sabe exatamente o que ele quer, mas ele só percebe quando ele vê, né? Ele não tem visão. Você pode oferece maquetes eletrônicas, maquetes físicas. Hoje está mais fácil, realmente está mais fácil para o cliente. Até de maneira virtual. Virtual. Mas é curioso porque chega uma hora que é quando ele tem contato com o produto, aí ele chega e vai entender se aquela expectativa dele foi alcançada. Eu perguntei qual foi a sua receita de sobrevivência. Agora eu vou inverter e falar, você trabalha com um público de bastante exigência e com imóveis de alto valor. Qual é a receita do sucesso para lidar com um modelo desse de negócio que é bem concorrido, né? Vocês têm aqui uma grife, mas existe muita concorrência nesse segmento também. Qual é a receita da Diagonal do João empresário para lidar com essas circunstâncias? Mas é isso que eu estava dizendo. Primeiro, a gente procura escolher os bons terrenos. Eu acho que um projeto ele tem que estar muito bem posicionado. O cliente ele gosta e faz parte da nossa cultura, do nosso escolher e estar muito bem posicionado. Eu digo que terrenos têm que estar na vitrine da localização. Né? Essa regra clássica ela é batida, mas ela funciona. Primeiro terreno, depois terreno, depois terreno. Todos nós sabemos, e quando você coloca o terreno, aí a cultura cearense tem muita coisa de estar de frente para o vento, tem que estar não sei o quê, o quarto tem que estar ventilado. Do lado do sol, não pode ser que. Então, assim, tem. Na verdade, assim, é do lado da sombra, né? Enquanto outros estados querem o lado do sol, né? Nós queremos o lado da sombra. Então, eu acho que é isso, eu acho que é bons terrenos, eu acho que você tem que ter. A gente tem uma cultura também dentro da empresa que todo projeto nosso tem que ter uma inovação, tem que ter uma coisa diferente. A gente passa horas e horas quebrando a cabeça e dizendo o que é que esse prédio vai ter, por exemplo. Esse prédio vai ter uma área maior, esse prédio vai ter um heliponto, esse prédio vai ter um... Agora a gente lançou, foi bem mais ousado, que é o prédio que o
o carro para no apartamento. Perfeito, né? Ali em frente ao Náutico. Em frente ao Náutico. Então tem o Epic, que foi outro prédio que a gente lançou mais recente, que é um prédio que tem varandas diferentes, uma arquitetura bem mais moderna. Né? Nós lançamos na época, nós que praticamente inserimos na arquitetura os prédios neoclássicos, trazendo um pouco daqueles prédios, começamos a desenvolver, foi o prédio do Corporate Plaza, que é um comercial, depois fizemos o Green Park, então nós fizemos o Sanford, são prédios que começou a mudar um pouco o conceito de arquitetura. Perfeito. Então eu acho que essa coisa de ter projetos diferenciados, local, inovação, né, e trazer profissionais diferentes em algumas disciplinas que não tinha aqui. Antigamente a gente se fazia, não segmentava os profissionais na área de luminotécnica, Perfeito. na área de paisagismo, na área de instalações. Então a gente segmentou muitos projetos, trazendo os profissionais. Isso foi desprezado dentro do processo de construção. Isso. Né? Lá atrás. 40 anos atrás, 30 anos atrás, as áreas de lazer, você procurando dar foco nas áreas de lazer, colocando. A gente lançou um prédio, nós entregamos um prédio há um ano e pouco atrás, quase um ano e meio atrás, é um prédio chamado Praça da Luz. Esse Praça da Luz, ele até ficou assim, um prédio que eu diria muito grande para o tamanho da região. Sim. E para o nosso tamanho também na época, porque foi um prédio de 560 unidades ali na Senador Pompeu, em frente ao Farias Brito. Sim. Já chegando na 13 de maio, a gente lançou como no bairro da 13 de maio. Mas ele é um prédio de apartamentos pequenos, compactos, mas ele tem uma área de lazer que eu diria que não tem aqui na Aldeota. Tá? Ele tem uma área de lazer assim fenomenal, com coisas diferentes, com coworking, olha só, então, assim, com salas que a gente chama e tudo isso planejado antes da pandemia. Esse prédio foi entregue agora, quer dizer, um prédio desse levou 3 anos e meio, ele já saiu batido, inovador e atendeu uma demanda que se tornou premente, né? Ele tem piscinas de raia, ele tem salas que a gente tem 3 salões de festa diferentes, ele tem coisa para pet, ele tem umas que a gente chama de salas os livings são áreas grandes, mobiliadas como se fosse um estar de uma casa. Sim. Onde você tem um apartamento de 40 metros que você aluga um espaço embaixo e você recebe e dá uma festa como se esse living fosse uma sala de um apartamento de 200 metros. Puxa vida, como é que é essa célula de inovação, então? Você falou que é um debate entre você, seu filho, seu amigo. Isso a gente chama, a gente procura pegar os profissionais da empresa e dentro dessa debate a gente faz um benchmark, normalmente a gente faz um benchmark, pesquisa mesmo, vai a São Paulo, procura saber e procura trazer essas coisas, trazendo para a nossa realidade. A gente tem que trazer para a realidade do Ceará e para o preço do Ceará, que são coisas que são parâmetros separados. E procura fazer essas coisas que possa funcionar e possa ser diferente. Né? Então isso faz parte dessa linha de diferenciais que a gente procura fazer na Diagonal. Muito legal, olha, João. Eu entendo que existem 3 fundamentos muito importantes no mundo dos negócios que certamente definem o destino de uma empresa. O modelo de gestão é um deles, o posicionamento estratégico e a própria liderança do empresário. Porque, definindo os primeiros 2 aspectos, né, o modelo de gestão, se você tem um negócio muito bom com a gestão ruim, você vai patinar e vai perder uma oportunidade. Se do contrário, você tem uma gestão muito boa, mas o modelo de negócio é ruim, você vai ter um esforço muito grande, mas não vai gerar resultados porque o modelo de negócio, do setor que você está, ele vai ser um limitador para o seu crescimento. Agora, quando esses 2 aspectos se combinam, é necessário que haja uma liderança do empresário. Né? E eu não entendo que a liderança do empresário seja uma liderança comum, uma liderança que muitas vezes são praticadas e bem praticadas pelos seus líderes de setores, gestores e tal. É do empresário, porque envolve o risco, né? Quais são as características fundamentais do João Fiuza como líder da Diagonal? Bom, eu sou assim, como eu sou muito exigente. Eu acho que tem eu sou uma pessoa que, mas assim, eu trabalho muito, eu gosto muito, trabalho com humor. As pessoas, eu sou um cara muito bem humorado com os meus colaboradores. Eu procuro
tá sempre bem-humorado, isso as pessoas sabem que eu sou, isso ajuda muito, eu deixo as pessoas todas descontraídas em relação. Não existe assim também uma pressão forte daquela cobrança assim, frenética em cima das pessoas. Isso a gente nós não temos essa característica. A minha porta é aberta para todo mundo entra, não tem, é uma coisa. E eu digo muitas vezes que nós não impomos soluções nem decisões. Assim, as decisões estratégicas, sim, mas o meu conceito é de que vence a melhor ideia. Ok. Então, assim, essa eu acho assim que é a maior característica da minha liderança, seria essa. Perfeito. Você começou colocando que é um empresário exigente e depois colocou o contraponto, que eu sou uma pessoa bem-humorada, eu interajo bem, a relação é nivelada. É nivelada, cobra, nós temos que ter deixar as pessoas, deixar com que as pessoas possam decidir também, você não pode ficar só. Então a gente procura, e outra coisa muito importante que a gente tem dentro da empresa, que faz parte também, é ter gente boa. Perfeito. Contratar gente boa. Okay. A gente hoje, o nosso time, e outra coisa, muita gente formada dentro de casa. A gente procura ter sempre pessoas bem formadas e que possam ter passado desde o início em todos os departamentos e setores da empresa. Então isso deixa na pessoa cria um vínculo muito forte, cria um vínculo de sensação de pertencimento dentro da empresa. Perfeito, muito bom. Então isso é importante para que as pessoas se fiquem cada vez mais envolvidas com a empresa. Pertencimento hoje é fundamental. A gente tem que engajar as pessoas. Enquanto você fala desse jeito, está falando de pessoas que têm uma relação certamente de longo prazo com a Diagonal. Grande parte dos empresários hoje sofrem demais e a maior dor do empresário é a gestão de pessoas. Mas ao mesmo tempo talvez seja o maior vácuo que existe da contribuição do próprio empresário na sua empresa, que é a liderança. Se o seu empresário não ocupa o espaço dele de liderança, ela vai ser ocupada por uma cultura que não é a da empresa. Nós temos muito ainda o que melhorar nesse item da gestão de pessoas. Eu acho que todos nós, isso também está mudando muito, porque são muita coisa nova com relação à gestão de pessoas e tem mudado, né? E isso a gente está cada vez mais valorizando, a gente já valoriza, mas cada vez mais valorizando essas pessoas, porque o maior patrimônio que você tem dentro da empresa são as pessoas. Se você não valorizar as pessoas que estão ali, você não consegue fazer nada só. Okay. Então você tem que ter um time comprometido, alinhado, que veste camisa. A gente brinca muito que tem que ter o sangue verde. Tem que estar no sangue, o sangue tem que ser verde. Que é o verde da Diagonal. É o verde da Diagonal. Tá muito bom. E olha, ou seja, você chama de patrimônio e outras pessoas chamam o mesmo recurso de problema, né? Tem alguma coisa aí de muito diferente. O maior patrimônio que a gente tem hoje dentro da empresa são as pessoas, né? Então fica aí o dilema e o paradigma para que vocês, cada um, possam entender, né? Provavelmente o perfil de liderança do empresário acaba determinando com que tipo de pessoas ele vai trabalhar. Tem algumas referências que você possa citar para nós aqui, João? Quem é empresário que lhe inspira? Qual é? Você teve algum momento? O seu Ivens foi um mentor para você? Você pode chamar assim? Sim, teve outros também? O seu Ivens foi mentor, acho que o seu Ivens foi grande referência, até hoje eu tenho ele como referência. Sim. E a gente procura ver aí no Brasil alguns exemplos de empresários que são bem-sucedidos, que têm resiliências, que foram para cima, foram para baixo. E ali o Jorge Paulo é um grande, esse é clássico para todos nós. Aqui no Ceará tem muitos empresários que são o Zé Macedo, que é um empresário também. Eu tenho uma pessoa que eu também, que foi meu sogro, Aloysio Chimenez, que foi um grande empresário, um grande comerciante, me ensinou muita coisa também. Tá certo? E hoje, atualmente, você tem várias pessoas que você tem um Beto Student, que é uma referência. São parceiros de negócio. São parceiros, nossos parceiros. Sempre a gente está aprendendo com ele. E aí no Brasil a gente tem um Antônio Hermílio de Moraes, que foi um empresário que a gente procura. Você tem o do Pão de Açúcar, o Abílio Diniz, que craque em resiliência, isso daí. São pessoas que são assim, que a gente sempre está se inspirando e ver o quanto essas pessoas começa a entender a história das pessoas. A gente pensa que essas pessoas começaram
ricos, começaram com as empregas e nada, e todos nada, tiveram uma vida difícil, como todo e qualquer empresário. Eu até faço a pergunta para meus alunos e para a turma que eu trabalho, assim, o que é que vocês acham? O que é que existia na cabeça do Abílio Diniz? Porque hoje entender a cabeça dele através da literatura, com os livros do Abílio Diniz, onde ele está, é uma coisa, mas um dia ele estava à frente de uma padaria que era do pai dele, era ali, Pão de Açúcar, era uma padaria. O Jeff Bezos começou empacotando livros da própria Amazon, né? Então existe alguma coisa ali especial e que a gente deveria realmente modelar. Muitas vezes as pessoas mistificam muito a ideia do que é a mentoria e acham que só podem ser pessoas contratadas e tudo. Claro, existe esse tipo de trabalho, eu trabalho com isso, mas eu incentivo muito as pessoas a terem referências. Eu tenho muita referência, eu gosto de pegar algumas referências e eu acho que a gente cresce quando a gente vê as experiências das outras empresas, né? Eu faço muito esse benchmarking também, assim, com amigos, empresas, amigos locais, empresários locais. Eu diria que a minha mentoria é essa. Benchmarking de projetos e pessoas, de referências. Você falou a palavra resiliência, falou sobre o impacto que o esporte, né, e o esporte de alto rendimento tem sobre a sua trajetória como empresário. Então eu pergunto, qual foi o momento do João Fiuza em que mais a resiliência dele foi testada, tá? Como empresário? Aquele momento desafiador, que muitas vezes as pessoas que olham as suas obras, a sua logomarca, as propagandas da Diagonal, dizem assim, não, esse aí nunca passou por dificuldade. João, esse aí, não é assim? E aí? Não, olha, cada projeto nosso é uma dificuldade, tá? Porque a nossa indústria da construção civil é uma indústria que, você montar uma indústria típica, normal, é aquela indústria que você tem e você produz ela no próprio local e o produto vai para fora. A nossa indústria é uma indústria que se desloca. Sim. Ela é aquela indústria ela que é nômade. Ela é nômade, é uma indústria que se desloca. Então, e esse processo de deslocamento é identificar o terreno, regularizar o terreno, fazer a via sacra da aprovação, desenvolver os projetos. Ainda é uma via sacra, né? Hoje já melhorou bastante. Eu diria que Fortaleza, a gente pode até dizer que hoje nós estamos em céu de brigadeiro. Acho que a doutora Águida aí merece tudo. E o prefeito Roberto Cláudio, tendo a Águida na frente, foi assim uma grande. Ontem, semana passada, nós tiramos um ABITS do empreendimento nosso, que também é uma outra empresa que a gente tem, que é a Victa. Depois eu posso até falar um pouco dela também, que é do segmento econômico, uma empresa que a gente trabalha. Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida, e a gente também tem um segmento econômico que também trabalha no sistema de brasileiro de poupança, que é o SPPF. E nós entregamos uma obra agora, estamos entregando uma obra, e nós fizemos o processo de ABITS todo online. Nós tiramos 220 ABITS em 3 horas de trabalho. Nossa. Então aí, isso, você tem que aí é realmente impressionante. É impressionante. E é bom que seja colocado isso, né? Mas olha, é um negócio impressionante. E acho que foi a primeira vez que nós tiramos um ABITS online. Antigamente você entrava num ABITS e dava um processo, então você anexa todos os processos. Você pega, óbvio que você tem que ter os ABITS parciais, que é o do bombeiro, o da Coelce, os projetos que são necessários. Então você anexa os documentos, anexa tudo, faz um anexo, manda, você cadastra tudo no site da prefeitura, no sistema online. E tudo funciona. E aí sai a taxa, você paga a taxa, posta a taxa, imprime. Rapaz, é um espetáculo. Uma forma de reconhecer a qualidade disso, que não é legal, mas a gente fica assim com vontade, e vou falar que parece coisa internacional, parece um padrão que não é Brasil, né? Porque nós estamos ainda muito condicionados até na burocracia brasileira, algo que compromete o ambiente empreendedor. Mas quando eu falo a respeito de dificuldade, tem que lembrar... Eu estava falando agora dessa dificuldade. Então, a dificuldade projeto e tal, até você lançar, vender, construir e entregar. Perfeito. Então, esse é um projeto. Um ciclo muito longo. É um ciclo muito longo. Então, isso dá dor de barriga em todos os momentos. Porque o que acontece? Quando você faz isso e lança um projeto, o projeto até o lançamento é uma coisa tão demorada que às vezes você
concebe um projeto hoje e só vai lançar ele depois de 2, 3 anos, depois de 2 anos. Para quem trabalha com inovação, isso é terrível. Então, às vezes a coisa muito dinâmica, é muito dinâmica. A concorrência é dinâmica e o processo produtivo é lento. Mas eu diria para você um projeto que me deu aflição e que eu tirei algumas noites de sono foi o Mansão Macedo. Porque isso era um projeto que na época eu tinha acabado de lançar um prédio, que era o Edifício Líbano, Sim. que era um edifício de 400 metros. Na sede do antigo clube? Na sede do antigo clube. E quando nós lançamos, o prédio foi um sucesso de venda, a gente lançou e tal, e aí veio a ideia, eu fui contactado pelos alguns corretores e intermediários para que a gente pudesse fazer um estudo para a casa do senador, que ele queria E aí eu fiquei sem saber o que eu ia fazer, porque o terreno dele é um terreno de 50% e pouco, e tinha alguns fatores que eu ia dizer, poxa, se o mercado pedir apartamento grande, de 400 metros e tal, eu digo, bom, eu vou vender um outro na frente, porque se eu dar para um na frente e outro atrás, mas eu não vou vender o de trás. E ficou aquela discussão. Duas torres ou uma torre? Duas torres, uma torre. Então era um terreno, às vezes terreno grande é um problema. Sim, e esse tinha 50%, são 5 mil metros quadrados. Para ter tinha... a coragem de destinar a uma torre só. Aí eu digo, bom, aí foi quando eu vi assim E também tem voltando à fita um pouco, quando eu comecei a minha vida, depois que eu fundei a Diagonal e comecei os meus projetos solo, teve um momento que eu voltei para trabalhar com o seu Ives em parceria nos prédios, que foi o edifício solar da praia, sim, onde ele mora, perfeito, que foi o edifício Lido, o edifício Jangada, sim, nós fizemos em parceria Diagonal e Dibra, né? Onde ele morou a vida toda. Onde ele morou. E aquele condomínio, já em 83, ele foi concebido, na época, um edifício de 670 metros quadrados. Então não existia. Então era uma coisa assim que... E eu brinco que Fortaleza, às vezes, assim, de décadas em décadas, cabe um produto diferente, né? Okay. E aí foi essa informação e aí quando a gente, na época do Solar Volta da Jurema, a gente, para a época, foi assim uma ousadia já grande, mas como o seu Ives estava dentro do projeto, ficou com a cobertura, era um projeto, a gente viu que foi muito fácil vender o prédio. E aí eu me lembrei do passado, dessas coisas que a gente tinha, quando a ideia era forte, quando você podia fazer uma coisa diferenciada, e aí eu fiquei, todo mundo, os corretores diziam uma coisa, e aí eu amanheci o dia pensando e disse, olha, eu acho que eu vou fazer aqui uma loucura, eu acho que talvez isso dê certo, vou fazer um test drive aqui de a gente fazer 22 casas trepadas, eu não vou vender apartamento. Opa. Mas como? Você faz um apartamento de quantos metros para o corretor? Na época, o Ricardo Bezerra, que foi com que a gente fez toda essa engenharia também da venda, o Ricardo disse, João, mas isso é uma loucura, se um apartamento desse tamanho Eu digo, mas vamos testar, porque... Vamos testar, que é curioso, né? Vamos testar, assim, depois que entra, não tem como voltar vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte test drive. Se eu disser aqui, se eu começar a mostrar para as pessoas que eu acho que tem um mercado de pessoas que hoje moram nas casas das dunas, que tem casas em terreno de 5 mil metros, em terrenos de 10 mil metros, que tem casas de 2 mil metros de área construída, que param 20 carros dentro da garagem. Onde elas morariam? E essas pessoas, se fosse para o apartamento, essas pessoas não conseguem morar num apartamento menor. Por que é que eu não posso identificar essas pessoas e trazer essas pessoas que hoje os filhos já casaram, já mora só o casal? As casas são antigas. As casas são antigas. Nesse padrão lá na rua. Às vezes os empresários viajam muito, a mulher fica só na casa com 2 vigias, com cachorro, com 2 vigias armados. Então eu acho que tem um mercado para 22 casas trepadas, empilhadas uma em cima da outra. Desde que você tenha... E quais são as vantagens? Próximo da praia, dividir custo.
segurança, as pessoas vão ver vida, estão numa casa, estão no conforto, eu acho. E assim, quando eu comecei a fazer como era um condomínio fechado, a gente começou, eu fiz uma planta, levei para o Zé Macedo. E ele olhou e disse, rapaz, eu acho muito ousadia. O próprio Zé Macedo. Eu gosto da ideia, eu sou um cara ousado, mas eu não... É porque dobrar o Ricardo, corretor, era uma coisa, agora dobrar o Zé Macedo... Ele disse, olha, eu não sei se eu teria essa coragem não, mas você é que entende. Eu digo, me dê uma chance que eu vou... Olha, que legal. Me dê uma chance que eu vou fazer aqui uma... E aí eu comecei a botar a panela para ferver, né? E aí, num determinado momento, eu estava no escritório e chegou uma pessoa e me procurando, uma pessoa, um cliente que morava no prédio ao lado, e me abordou e disse, João, você soube que você vai fazer um prédio ali do lado do prédio que eu moro? Eu disse, realmente eu vou fazer um prédio. Ele disse, qual é o produto? Eu confesso que eu fiquei até um pouco encabulado de dizer o tamanho da área do apartamento, que era 900 metros quadrados. Já era uma pesquisa de mercado agora, já era testar com o mercado. Aí ele olhou, eu disse, pai, eu vou fazer um prédio de 900 metros quadrados. Ele olhou e disse, olha, eu gosto desse produto. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você fizer uma condição especial, eu tenho 3 clientes para esse produto. 3. Não, aí eu peguei vento na vela, a vela inchou. Vamos aqui, senta aqui, meu amigo. E assim foi. Aí eu comecei e tal. E aí quando eu comecei a vender. Realmente eu vendi assim, eram 22 apartamentos, tinha os apartamentos de permuta. E aí depois de que eu fiz essa venda, eu comecei a vender vários apartamentos. E aí dos 22, tinham 4 de permuta, e aí 3 ou 4, e aí eu tinha 17, 18 apartamentos para vender. E teve uma hora que deu enganchada. E chegou mais ou menos no meio. Então, assim, eu não podia nem ir para frente nem para trás. Teve que bancar de novo. Não é nem bancar, porque eu não tinha. Não, bancar que eu digo é sustentar a ideia, avançar ou recuar. Eu não podia mais. Então, isso eu fiquei. Foi um dos momentos aí que me deu mais. Pronto, e como é que você desatou o nó da outra metade? Não, aí eu tive aí algumas. Comecei a me articular novamente com o mercado. Ok. E aí teve um fator sorte, eu também tive um pouco de sorte, porque teve alguns clientes que trouxeram outros, assim, com aquela história do indica amigo, as pessoas foram fazendo também com vontade de morar no prédio, trazer as vizinhanças. Estou começando a entender que você é engenheiro no meio, aí arquiteto de um lado e vendedor do outro, né? Eu gosto da venda também. Tá certo. Eu gosto. Acho que venda. E outra coisa, sabe o que acontece? Esse tipo de venda é uma venda que você não vende só o produto também. Você tem que vender a credibilidade. Você tem que vender e as pessoas. O conceito. As pessoas que. Eu digo, assim, esse tipo de produto, quando tem um corretor, um profissional de venda, que diz, olha, doutor, eu queria uma pasta, eu queria um material, eu queria um produto desse assim, mas eu digo, faça o seguinte, eu só preciso que você marque a hora e o dia. E eu converso com o cliente. Eu vou ao cliente ou você traz um cliente aqui. Eu prefiro, porque esse tipo de produto faz parte da venda personalizada. O cara não está comprando uma coisa que você compra numa loja, está comprando um carro. Mas, no entanto, você sabe que muitos empresários diriam, não, vá lá, está aqui a pasta. E esse tipo eu gosto porque isso existe assim, a gente passa uma segurança e um comprometimento. Perfeito. Certo? Eu escrevi agora nesse final de semana e eu tenho um texto chamado Papo de Domingo e eu falei sobre o Elon Musk. E ele tem uma frase que é, se você não está errando, você não está inovando. Né? E agora, nessa sequência em que ele chegou a alcançar o posto de homem mais rico do mundo, nos últimos 5 anos eu citei ali grandes 5 erros cometidos por ele. Né? E aí você falou assim, rapaz, esse projeto me deu dor de barriga. Né? Olha, você que está assistindo a gente, você faz o seguinte, assiste até o final, aí volta e assiste de novo essa parte do Mansão Macedo. Depois que o João falou em dor de barriga, aí você volta 3 vezes para você entender que é isso que é papo de bastidores, né? E deu certo, meu amigo. E tá aí, e hoje é um ícone de Fortaleza. As pessoas que moram lá têm essa percepção idêntica
essa percepção de casa. Perfeito. Eu digo isso porque o próprio Beto uma vez chegou para mim e disse: João, rapaz, olha, eu saí de uma casa, ele saiu da casa dele. Caso típico, Beto. O caso Aquela dele casa nas dunas, foi, anos. Foi exatamente o cliente que eu identificava na época. É aquele cliente que não ia para um apartamento, porque não tinha. Os espaços, tudo era grande, a varanda grande. Tal. E as pessoas tinham aí uma. Achavam que aquilo tinha a história dos carros, que tinha 12 vagas de garagem. E tem um cliente que diz assim: professor, engraçado, eu comprei muito porque eu gosto de carro, eu tenho muito carro, tenho minha família, então eu gostei desse negócio. Perfeito. Então, assim, e o Beto dizia assim: João, eu gosto porque aqui eu tenho a sensação da casa e eu tenho tem vida, aqui tem vida, vejo o barulho de carro, minha casa era isolada, lá em cima das dunas. Bastante, então tem muito cliente dessa natureza. Eu acho que é provável que você acabe buscando uma parceria agora com o Luiz Teixeira, porque um cara que comprar ali um Porsche, um cara jovem não tem onde guardar o Porsche que não seja no próprio apartamento, né? Embora você está dando uma solução para isso. O cara não vai comprar um carro de 3 milhões para deixar no subsolo. Embora essa coisa do carro, né, também foi, muita gente disse que já é uma ousadia, é muito ousado, que isso é, mas eu também, a gente tem que fazer as coisas diferenciadas, mas também tem que copiar aquilo que dá certo em determinados lugares e usar isso como referência. E essa história do carro, eu peguei de uma referência de 2 prédios que tem em BH que funcionam há mais de 10 anos, um em Goiânia, e a gente pensa também que o carro é só aquele para aquelas pessoas que são aficionadas por carro, e não é. E eu fiz uma visita lá e identifiquei que 80%, 90% das pessoas que usam o elevador e para o carro dentro do apartamento são as mulheres. Olha aí, é outro perfil. É outro perfil. Mulheres que trazem os filhos da escola, compras de supermercado, chega da casa do sítio, casa da serra, param dentro de casa. Mulher adora tirar compras do carro, inclusive, né? Lá no subsolo, de deficiente físico, coisa do deficiente que vai ter uma série. E tem aquelas pessoas que não vão usar, mas vão poder gozar do elevador para fazer. Porque hoje os prédios estão muito altos, né, Fred? Hoje os prédios estão com 40 andares. 50 andares. Então imagine você hoje içar um tampo de mesa, içar sofá, inclusive. E se você com um elevador desse, você ainda tem essa vantagem. Você leva, faz tudo, tá? Obra. Esses prédios de alto padrão estão sempre em obra, sempre em qualquer época. A gente que mora em prédio, eu moro há 30 anos num prédio e está sempre em obra, então o elevador é sempre. E o elevador desse maior ajuda muito nessas coisas. Ajuda muito, Olha só, juntando aqui alguns elementos da sua fala, existe uma característica fundamental para um empresário, que muitos entendem, eu gosto de falar muito isso para as pessoas, a ideia do visionário ainda é tido com uma certa questão assim: poxa, o fulano é visionário, tem time comercial. Aí eu vou explicar para você, através do exemplo aqui do João, como é que funciona. O empresário é o líder, ou é o corrido ou é o viajado. Porque visão empresarial é quando você vai lá em BH e diz assim: rapaz, eu acho que isso aqui daria certo em Fortaleza. É você estar nos Estados Unidos, mesmo que a passeio, pensando assim: rapaz, esse negócio aqui combina com algum terreno, algum produto, né? E a ideia de você, a palavra-chave, tem que testar. É claro que o teste final, para você que tem esse ciclo longo, né, uma indústria de capital intensivo, ele é um teste que é duro, mas antes você está ali conversando com um, conversando com o outro, e isso apura a visão do empresário. É uma pesquisa quantitativa, né? Qualitativa, né? É uma pesquisa. Pandemia, quais foram os impactos para você? Né? O que aconteceu na pandemia que você chegou e disse: rapaz, ninguém entendeu nada no começo, né? E você à frente de 1.500 pessoas, com obras em andamento, né? Entregas a realizar, fluxo financeiro naquela hora ali, de certa forma, deve ter sido estancado no primeiro momento. Depois eu soube de você, agora já assinando contrato, tudo pela internet. Tem gente que compra imóvel, não vai nem no terreno, não vai nem na construtora, né? Eu acho que a pandemia, ela ensinou muita coisa para todos nós, né? Ela ensinou são coisas que a gente tinha aquela história, toda empresa tem um sonho em fazer aquela história da transformação digital. A transformação digital é um processo muito, muito complexo e não é assim que se transforma uma empresa da noite para o dia.
Mas eu diria que a pandemia ela acelerou alguns processos digitais, né? Por conta da própria da própria distância, veio essa história do home office, das reuniões por vídeo, e tudo isso facilitou um pouco a vida da gente. E para isso a gente teve que se reinventar na área administrativa. Então a gente tinha planos para fazer os contratos digitais, para fazer determinadas coisas de processos dentro da obra e tudo, mas isso nós fomos obrigados a acelerar esse processo, né? Contratar, se reinventar, trabalhar mais, e isso ajudou bastante, acelerou muitos processos. Sim. Com relação ao mercado, a gente já vinha com algumas obras já em andamento, já no pipeline, processos de obra que já vinham antes da pandemia, que já estavam praticamente todas elas já formatadas e já dentro e já lançadas. Então a gente não teve como recuar, e o que é que nós fizemos? Nós demos assim, um respiro para os nossos clientes, tivemos que reajustar os fluxos de caixa, tivemos que fazer se adaptar nos protocolos, né? E isso como toda empresa fez, né? E depois da pandemia, assim, durante essa pandemia, que ainda existe, na verdade, a gente foi se reinventando, assumindo os protocolos, brigamos muito. O Sinduscom, através aí do nosso presidente do Patrolino, fez um trabalho muito bacana aí no Sinduscom. Graças a Deus a gente conseguiu retomar rapidamente. A construção civil soube se posicionar. E nós, teve um lance interessante que para nós foi gratificante, que a pandemia, a gente tinha uma obra em Natal. Era um compromisso que a gente tinha aqui de um pagamento de terreno ali daquela obra que fica atrás do Ideal Clube, do EPIC. Okay. E o nosso compromisso era a construção de unidades em Natal, lá na base aérea de Natal. E essa construção, lá em Natal a construção civil não parou. Então nós tivemos que fazer rapidamente os protocolos e criar o protocolo assim. E aí como a gente estava dentro da base aérea, que é uma exigência também muito grande daquela regime da aeronáutica, a gente fez um protocolo muito bacana. E esse protocolo terminou servindo para o setor da construção civil, foi muito aproveitado aqui dentro do setor, porque nós fomos pioneiros do protocolo da construção. E aí, depois houve assim uma ajuda dos demais empresas e tal, mas assim, a base do protocolo da construção terminou sendo da Diagonal. Então você já falou em resiliência, a capacidade de adaptação do empresário tem que ser muito rápida. Muito rápida, e a leitura muito rápida. Bom, nós já estamos aqui caminhando para os nossos minutos finais, João, mas que alegria, viu? Eu vou fazer aqui uma pergunta baseada em uma das primeiras coisas que você me falou. Você colocou assim: eu não me arrependo de nada. Ótimo, faria tudo de novo. Mas existe alguma coisa que você olha e diz assim: se eu soubesse, alguma coisa que você descobriu mais para agora, que se você soubesse desde o começo, seria feito um forte impacto na sua trajetória como empresário? Bom, eu fiz uma parceria em 2007, eu fiz uma parceria com a Rossi. Né? E eu diria que foi uma grande parceria, né? Das maiores do Brasil, né? Que hoje ela tem, de certa forma, uma dificuldade, mas é uma empresa muito séria. Sim. Formei grandes amigos, uma empresa listada na Bolsa, e eu, naquela época do grande boom imobiliário, eu fui procurado por várias outras empresas para poderem fazer uma parceria, porque eles identificavam, era aquele momento em que as empresas listadas estavam todas querendo obra, querendo crescer no Brasil todo. E eu fui procurado por várias e acabei me identificando com a Rossi. Nós fizemos uma parceria com a Rossi. E dentro dessa parceria nós construímos aí muitos prédios. Eu fiz, e na Fortaleza eu fiz vários prédios, aqui fizemos fiz obras grandes, né? Fizemos obras grandes, fizemos obras do segmento econômico também. Em Natal, fizemos ali naquele Tirol Way, fizemos Vila Verde, fizemos o Class, fizemos
o Alta Vista, que são 3 torres gigantes lá em Natal. Então a gente teve eu diria que a gente queimou muita etapa de crescimento, sabe, nessa época. Então a parceria com a parceria com a Rossi me faz imaginar que se tivesse feito ações do tipo lá atrás... Agora, o que é que eu não faria de novo? Era o modelo de gestão que nós fizemos, que eu acho que a gente poderia ter sido muito melhor. Certo? A gente... eu pego muito essa coisa que, essa mesma referência, eu diria para você, eu cometi o mesmo erro que o Abílio Diniz cometeu quando assinou aquele contrato com a Casino. Ele disse, rapaz, o erro que eu cometi foi não ter esgotado o contrato. Tá certo? Não que eu tivesse problema eu terminei com uma demanda judicial com a Rossi, mas graças a Deus a gente resolveu pacificamente, nós não tivemos em momento algum, foi só... Mas é assim, a parte da gestão de 2 empresas, onde você normalmente é uma empresa menor, que era no nosso momento, era, quer dizer, uma empresa bem menor do que a Rossi, uma empresa listada, a gente achava que o fato de ser uma empresa listada, a gente ia... Eu aprendi muita coisa com eles nesse momento, mas eu não faria de novo o modelo que eu fiz com ele. Não que eu deixasse de fazer, eu tivesse feito. Hoje, por exemplo, eu tenho uma parceria forte com uma empresa também do Sul, de BH, que é a Direcional, que é uma grande empresa, onde o modelo é semelhante, mas a gestão e o aprendizado da Rossi, tá certo? Nos trouxe para um modelo de negócio completamente diferente, semelhantes em termos de gestão, de momentos, assim, de objetivos, mas eu não faria o modelo de gestão do que nós criamos na época. Então isso engessou, emperrou muita operação, acho que nós deixamos muito dinheiro na mesa, nós perdemos dinheiro, isso terminou que serviu de lição, mas em compensação, essa lição a gente trouxe com a Direcional e da Direcional já surgiu a Victor, que é a nossa empresa do segmento econômico, que é uma empresa que a gente terminou identificando como um grande mercado, que é o mercado do produto do Minha Casa Minha Vida no segmento econômico, onde nós passamos a atuar no mercado de construção em 2 segmentos, no altíssimo padrão e do segmento de baixa renda. Maravilha. Olha, você poderia ter me relatado a questão da Rossi quando eu perguntei sobre um desafio ou uma dificuldade enfrentada, né? Agora você acabou colocando que foi tão valoroso ter percebido o impacto de uma parceria, né, no crescimento, na evolução da empresa, que mesmo tendo dado um problema, que chegou até a questão judicial, que já foi resolvida, você diz, olha, se eu pudesse, então teria antes feito um regime de cooperação maior. Eu teria feito... E não deixa de ser uma cooperação que muitas vezes o empresário que está nos assistindo, ele olha e diz assim, mas eu vou correr para onde? Sempre tem uma aliança estratégica a ser feita. Agora, para isso a empresa tem que estar organizada, o empresário tem que saber o que quer, tem que ter foco, como você bem colocou, né? É isso aí. João, muito obrigado. Eu quero aqui agradecer a você, porque eu tenho convicção que esse conteúdo é um conteúdo que vai ficar aí na prateleira de quem está nos assistindo. Eu já disse, ó, volta na parte da dor de barriga e assiste de novo, né? Você pode deixar aí as considerações finais para o nosso público. Meu muito obrigado a você. Pois não, João? Bom, eu só tenho a agradecer esse momento. Para nós é sempre gratificante, porque é nessas horas que a gente também aqui desse bate-papo entende um pouco da vida empresarial também, de vários colegas que passam por aqui. E a gente, ao longo de 40 anos, é importante as pessoas que estão aí iniciando as suas obras, os seus pequenos negócios e tal, que, assim, diria que não tem regra. A regra é trabalhar, gostar daquilo que você faz, daquilo que você ter paixão pelo que você faz e ter foco, determinação e acreditar que as coisas vão dar certo. Maravilha. Então, você que está nos assistindo aí, meu muito obrigado. Você deve estar vendo aqui em algum local dessa tela aí, caso você queira ter informações sobre a mentoria Lucrativamente Prime, é só clicar aqui no botão em algum local dessa tela. A gente está começando agora esse processo de divulgação, mas já estamos com lista de espera, ou seja, o empresário tem que se aproximar um do outro,
tem que cooperar, tem que estar no ambiente de outros empresários, porque está todo mundo buscando soluções muito parecidas, enfrentando os mesmos desafios. Então esse foi o Papo de Bastidores com meu amigo João Fiuza, da Diagonal. Nosso muito obrigado. Valeu!